Existe uma verdade brutal que todo homem descobre depois dos 40 anos. O roteiro que te entregaram para a vida expirou. O bom moço, o provedor silencioso, o homem que seguiu todas as regras, que construiu uma carreira, que sustentou uma família, de repente se torna invisível. As regras do jogo mudaram e ninguém, absolutamente ninguém, te enviou o memorando. Você olha no espelho e vê as marcas do tempo, as batalhas vencidas, as cicatrizes que contam a sua história. Mas quando você olha para o mundo, parece que essa história já não interessa a mais ninguém. Na sua empresa, um jovem com metade da sua experiência, mas o dobro da audácia, é promovido. Em conversas, sua opinião, antes tão valorizada, agora parece ecoar no vazio. Em casa, o respeito que você comandava parece ter se transformado em uma espécie de familiaridade complacente, quase indiferente. Você sente isso, não sente? Aquele incômodo silencioso de que algo está fundamentalmente errado. Uma sensação de estar um passo atrás, como se estivesse jogando um jogo cujas regras você não compreende mais. Se você já sentiu essa dissonância, essa sensação de que o mapa que você usou para navegar a primeira metade da vida se tornou inútil, escreva novo jogo nos comentários. Hoje nós não vamos apenas aprender as novas regras, nós vamos rasgar o manual antigo e escrever o nosso próprio livro, juntos. O que você está sentindo não é uma falha pessoal. Não é essa crise da meia-idade que as revistas banais descrevem como um desejo súbito por um carro esportivo. Não. O que você está experimentando é o despertar de uma longa hibernação. Você está começando a enxergar as rachaduras na Matrix que foi construída ao seu redor. A sociedade moderna te ofereceu uma pílula azul desde o dia em que você nasceu. A pílula dizia: trabalhe duro, seja um bom menino, não crie problemas, case-se, tenha filhos, pague suas contas em dia, e você terá uma vida de respeito, amor e satisfação. Você engoliu essa pílula por décadas. E para muitos, ela até funcionou, por um tempo. Mas essa pílula tem um prazo de validade. E depois dos 40, seus efeitos colaterais se tornam devastadores. Ela te deixa lento, reativo, confuso. Ela te convence de que a sua vitalidade em declínio é normal, que a sua crescente irrelevância é apenas parte da idade, que a sua única função agora é administrar o que você já construiu e, silenciosamente, esperar pelo fim do jogo. Essa é a maior mentira já contada a uma geração de homens. Essa é a Matrix da meia-idade. E hoje, nós vamos estilhaçá-la. O que eu ofereço a você hoje é outra pílula. A pílula vermelha, da mente blindada. Ela não tem um sabor doce. Ela é amarga, difícil de engolir, e no início, vai te deixar desconfortável. Porque a primeira coisa que a verdade faz é destruir todas as ilusões confortáveis que você usou como abrigo. Mas depois do choque inicial, algo extraordinário acontece. A confusão se transforma em clareza. A fraqueza se transforma em força. O medo se transforma em poder. Esta pílula não revela um mundo de ressentimento e ódio, como pregam os falsos profetas. Não. Ela revela a realidade crua das dinâmicas humanas, da biologia e do poder. E ela te entrega as ferramentas não para odiar o jogo, mas para dominá-lo com honra e integridade. A filosofia da mente blindada é o sistema operacional que deveria ter sido instalado em você desde o início. Ela diz que esta fase da sua vida não é um epílogo, não é um lento declínio para a irrelevância. É o seu auge. É o momento em que você tem a combinação perfeita de experiência, recursos e, depois de hoje, a clareza mental para se tornar a versão mais poderosa de si mesmo. Um homem cuja presença muda a atmosfera de uma sala. Um homem que não busca mais aprovação, porque ele é a própria fonte de validação. Para chegar lá, precisamos primeiro dissecar as mentiras. Vamos começar com a maior delas. Capítulo 1. O fim do acordo social. Por que o bom moço termina em último lugar na maturidade? Vamos falar sobre a primeira e mais dolorosa verdade. O acordo que você pensou ter com o mundo era uma via de mão única. A principal cláusula desse acordo era a falácia do provedor. A ideia martelada em sua cabeça por gerações de que se você fosse um bom provedor, um homem que trabalha duro, paga as contas,
conserta o que está quebrado e sacrifica seu tempo e sua energia pela família. Você, em troca, receberia um suprimento infinito de amor, respeito e lealdade. E você cumpriu a sua parte, não foi? Você passou noites em claro preocupado com as finanças. Disse sim para projetos no trabalho que odiava, porque a segurança da sua família vinha em primeiro lugar. Trocou seus hobbies e suas paixões por mais tempo no escritório. Você se tornou uma máquina de prover. E por um tempo, o acordo pareceu funcionar. Mas agora, nos seus 40, 50 anos, você percebe uma verdade inconveniente. Prover é visto não como um sacrifício de amor, mas como uma função, uma obrigação. É o mínimo esperado. É como a eletricidade na parede. Ninguém agradece a tomada por ela funcionar, mas todos reclamam no instante em que ela falha. O amor e o respeito que você anseia não são commodities que podem ser compradas com boletos pagos. Eles são a consequência de outras qualidades: força de caráter, liderança emocional, uma missão de vida que te incendeia, uma presença que inspira segurança, não apenas financeira, mas espiritual e mental. Ao focar apenas em ser o provedor, você pode, sem perceber, ter negligenciado o desenvolvimento do homem que deveria estar no comando de tudo isso. Essa percepção é amarga, eu sei, mas é libertadora. Ela te liberta da esteira de hamster, de tentar ganhar afeto através de sacrifícios que não são valorizados. A verdade é que ser um bom provedor é fundamental, é a base, mas você foi levado a acreditar que a base era o edifício inteiro. E agora, as fundações estão expostas, e você sente o vento frio da indiferença. E isso nos leva diretamente à segunda parte desta dolorosa equação: a desvalorização deliberada da experiência masculina. Vivemos em uma cultura que idolatra a juventude. A inovação disruptiva do jovem gênio do Vale do Silício é celebrada, enquanto a sabedoria acumulada do homem de 50 anos é vista como rigidez, como algo ultrapassado. Você passou 30 anos no campo de batalha da vida. Você navegou crises econômicas, resolveu problemas complexos, liderou equipes, aprendeu com erros que deixaram cicatrizes profundas. Sua mente é um arquivo de estratégias, de discernimento, de compreensão da natureza humana. E ainda assim, o mundo insiste em te dizer que um aplicativo novo ou uma tendência passageira nas redes sociais tem mais valor do que a sua sabedoria duramente conquistada. Essa narrativa não é um acidente, é um design. Um homem maduro, sábio e autoconfiante é um pilar de estabilidade. Ele é difícil de manipular. Ele não se impressiona com modismos. Ele não pode ser facilmente controlado por impulsos ou pela busca incessante por validação externa. E um homem assim é uma ameaça para um sistema que lucra com a insegurança e o consumo impulsivo. Então, o sistema te empurra para a margem, te chama de obsoleto e espera que você aceite seu destino em silêncio. Nós não vamos aceitar. E como eles conseguiram fazer isso? Explorando uma falha que foi programada em você desde a infância. Isso me leva ao ponto mais importante deste capítulo: o despertar da sua sombra. O psicólogo Carl Jung descreveu a sombra como a parte de nós mesmos que reprimimos para sermos aceitos pela sociedade. Para o bom moço, a sombra contém tudo aquilo que foi considerado inapropriado: a agressividade controlada, a ambição implacável, a assertividade afiada, a capacidade de dizer não sem culpa, o egoísmo saudável de colocar sua missão em primeiro lugar. Para ser o bom provedor, o marido exemplar, o funcionário leal, você trancou essas qualidades num porão escuro da sua psique. Você acreditou que, ao suprimir seu poder, você se tornaria mais amável. E essa foi a sua pior decisão estratégica. Porque o mundo, e especialmente as dinâmicas de atração e respeito, não recompensa a completa ausência de perigo. O mundo admira a força sob controle, o vulcão adormecido, não o campo estéril. Ao reprimir sua sombra, você não se tornou mais bom. Você se tornou menos homem, menos completo. E essa energia contida, essa força que você negou, é precisamente o que você precisa resgatar agora para recuperar o seu trono.
Resgatar sua sombra não é apenas um exercício mental. Não é sentar em uma sala e meditar sobre sua ambição perdida. É um ato físico. Começa no plano mais fundamental e inegável da sua existência: a sua biologia. A fortaleza da sua mente precisa ser construída sobre a fundação de uma fortaleza de carne e osso. Isso nos leva ao nosso próximo despertar. Se você está pronto para encarar a verdade sobre a máquina que você habita, respire fundo. Capítulo 2. A verdade biológica. O que acontece no seu corpo e como usar a seu favor. A sociedade moderna quer que você acredite que a mente e o corpo são entidades separadas, que seus pensamentos e emoções existem em um vácuo, independentes da sua saúde física. Esta é mais uma mentira conveniente da pílula azul, projetada para mantê-lo dócil e fraco. A verdade é que seu estado mental é um reflexo direto do seu estado bioquímico. E o maestro dessa orquestra química, o imperador que senta no trono da sua masculinidade, tem um nome: testosterona. Você provavelmente associa a testosterona com músculos, libido e agressividade adolescente. Essa é uma visão infantil e superficial. Pense na testosterona como o hormônio da ambição. É o combustível químico da sua vontade de competir, de construir, de liderar, de assumir riscos calculados. É o que te dá a resiliência para encarar o estresse e a pressão sem desmoronar. É o que gera aquela sensação calma e enraizada de confiança. O sentimento de que não importa o que aconteça, você dá conta do recado. E aqui está a verdade inconveniente da pílula vermelha biológica. A partir dos 30, e de forma mais acentuada após os 40, seus níveis naturais de testosterona começam a declinar. Isso não é uma teoria. É um fato biológico. E esse declínio não se manifesta apenas com mais gordura na cintura ou menos energia na academia. Ele se manifesta como hesitação, como procrastinação, como ansiedade, como a perda daquele fogo interior que antes te impulsionava, aquele sentimento de apatia, aquela sensação de que tanto faz, aquela dificuldade em se sentir motivado para lutar por algo mais. Não é apenas cansaço da idade. É, em grande parte, o seu imperador químico perdendo o poder. A sociedade te diz que isso é normal. A mente blindada te diz que aceitar isso é uma escolha. E nós escolhemos não aceitar. Entender essa realidade não é motivo para desespero. É motivo para ação. Porque, ao contrário da maioria dos homens que caminham como zumbis pela vida, ignorando a causa raiz de sua letargia, você agora tem o alvo. Você sabe onde a batalha precisa ser travada. Você não está mais lutando contra um fantasma chamado crise de meia-idade. Você está lutando contra um inimigo real e tangível, a decadência biológica. E essa é uma batalha que podemos vencer. Vencer esta batalha não requer poções mágicas ou tratamentos caríssimos vendidos por charlatões. Requer o que um homem de valor já possui, mesmo que adormecido: disciplina, vontade, um plano de guerra. E o nosso plano é forjado em 3 frentes de batalha. A primeira frente é o Templo de Ferro, sua academia, seu espaço de treino. Você precisa entender que o treinamento de força para um homem acima dos 40 não é vaidade. É uma necessidade hormonal e espiritual. Levantar pesos pesados, desafiar seus músculos até a falha, não é um ato de narcisismo. É um ato de guerra contra a entropia. É você enviando um sinal primitivo e inconfundível para cada célula do seu corpo. Eu não estou pronto para morrer. Eu ainda sou um guerreiro. Produza o que for necessário para vencer. O suor, a dor, o ferro frio nas suas mãos. Essa é a terapia mais potente que existe. É a forma como você reconecta sua mente com a sua força primal. A segunda frente é a alquimia do combustível. Você precisa parar de ver a comida como uma fonte de conforto emocional e começar a vê-la como o combustível para o seu império. Seu corpo não é uma lixeira para produtos processados, açúcar refinado e álcool em excesso, que são venenos diretos para a sua produção hormonal. A alquimia é simples. Coma como um homem. Proteínas de alta qualidade para construir e reparar. Gorduras saudáveis que são os blocos de construção dos seus hormônios. Carboidratos como fonte de energia para a batalha, não como principal fonte de prazer. Beba água.
Abandone o lixo. Não é uma dieta. É o seu novo código de honra nutricional. A terceira e mais negligenciada frente é o santuário da recuperação, o sono. A cultura moderna, com sua glorificação do trabalhar até morrer, te vendeu a mentira de que dormir é para os fracos. A verdade biológica é que o sono é onde a batalha é vencida. É durante o sono profundo que seu corpo libera os hormônios do crescimento e otimiza a produção de testosterona. Negligenciar o sono é como treinar um exército durante o dia e envenená-lo durante a noite. 7 a 8 horas de sono de qualidade não são um luxo, são uma ordem militar. Ao dominar essas três frentes, você não apenas otimiza sua biologia, você forja uma mente inabalável. E isso se reflete em todas as áreas, inclusive na sua intimidade. O sexo não acaba aos 40 ou 50, ele evolui. A busca frenética do jovem pela performance dá lugar à presença dominante do homem maduro. A sua confiança, sua energia renovada, sua liderança, isso é mais potente do que qualquer pílula azul sintética. Você para de se preocupar em performar e começa a focar em liderar, em conectar, em dominar a interação com a calma de quem sabe o seu valor. E essa confiança, forjada no ferro, no sono disciplinado e no domínio da sua própria biologia, é a arma mais poderosa que você levará para o próximo campo de batalha. Um campo minado de emoções, expectativas não ditas e dinâmicas de poder que confundem e frustram a maioria dos homens. Vamos falar sobre relacionamentos. Capítulo 3. O campo de batalha dos relacionamentos. Navegando o território após os 40. Se você sente que as dinâmicas entre homens e mulheres parecem mais complicadas agora do que na sua juventude, você não está imaginando coisas. Elas são. E o motivo é algo que chamo de o paradoxo do valor. Entender isso é a diferença entre a frustração perpétua e a maestria serena. Pense no homem que você era aos 25 anos. Seu valor no mercado de relacionamentos era, em grande parte, baseado em potencial. Sua aparência, seu carisma, a promessa do homem que você poderia se tornar. Você era um rascunho interessante, uma aposta de alto risco e alta recompensa. A atração que você gerava era baseada nessa energia de futuro, nessa ambição crua. Agora, avance para os 40, 50, 60 anos. Seu valor não é mais sobre potencial, é sobre realização. O jogo mudou de o que ele pode ser para quem ele se tornou. Seu valor agora é medido por um conjunto de métricas completamente diferente. Sua estabilidade emocional, sua capacidade de liderar sob pressão, a qualidade do império que você construiu, seja ele uma família, uma empresa ou uma vida de propósito, seu caráter, sua honra, a paz e a ordem que sua presença masculina impõe ao caos do mundo. O paradoxo é este. A sociedade te incentiva a se apegar aos vestígios da sua juventude, a aparência, a tentativa de ser descolado, enquanto ignora e até desvaloriza os seus ativos mais potentes, sua experiência, sua sabedoria, sua calma e sua força testada pelo tempo. Muitos homens caem nessa armadilha. Eles tentam competir com os mais jovens no jogo do potencial, um jogo que estão biologicamente destinados a perder. Em vez disso, eles deveriam mudar de tabuleiro. Eles deveriam jogar o jogo da realização, onde um homem de 25 anos não tem a menor chance contra eles. Seu valor não diminuiu. Ele se transformou. Ele se aprofundou. Ele se tornou mais sólido. O problema não é o seu valor, mas a sua incapacidade de comunicá-lo. Você precisa parar de se desculpar pela sua idade e começar a usá-la como sua coroa. Você não é mais o príncipe que tenta ganhar o favor do reino. Você é o rei. E a sua energia, sua postura, sua forma de falar e de agir devem refletir isso. Quando você internaliza essa mudança de identidade, a dinâmica de todos os seus relacionamentos, românticos, profissionais, familiares, se transforma radicalmente. Vamos aplicar essa identidade de rei a duas realidades. Primeiro, para você que está em um relacionamento longo, o maior erro que um homem comete em um casamento ou parceria de décadas é abdicar lentamente da sua liderança em troca de uma paz frágil. Ele se torna o marido reativo.
Ele reage aos humores, aos problemas, às demandas. Ele se torna um gerente de crises domésticas, não o líder da sua família. Ele negocia, ele cede, ele tenta consertar tudo. E no processo, a admiração e a atração que existiam no início se corroem, substituídas pela previsibilidade e, por vezes, pelo desprezo. A pílula vermelha aqui é entender que sua parceira não se apaixonou pelo gerente, mas pelo homem com uma visão, com uma espinha dorsal. Recuperar seu trono não significa se tornar um tirano. Tirania é a ferramenta dos fracos. A verdadeira liderança masculina é calma, é ser a rocha no meio da tempestade emocional, é ouvir com empatia, mas decidir com clareza, é parar de buscar a permissão e a aprovação dela para cada movimento e começar a seguir sua própria bússola interna de honra e propósito. Quando você se torna essa presença estável e inabalável, o homem que tem um plano e o executa, você para de ser parte do problema e se torna a solução. E o respeito, a admiração, a atração, eles retornam como uma consequência natural. Agora, para você que está solteiro neste novo território, o mundo dos relacionamentos após os 40 pode parecer um campo minado, projetado para te frustrar e te deixar amargo. E muitos homens caem nessa armadilha. Eles encaram algumas experiências ruins e se tornam ressentidos, culpando o mundo por suas frustrações. Este é o caminho da pílula azul da vitimização. O homem de mente blindada segue outro caminho. Ele encara o campo de batalha com os olhos de um estrategista. Ele entende as dinâmicas, as boas e as ruins, mas não as leva para o lado pessoal. Ele opera a partir de um estado de abundância, não de escassez. Por quê? Porque o relacionamento não é mais o centro do seu universo. A sua missão é o centro. Sua vida já é plena e com propósito. Uma parceira seria uma adição extraordinária a um reino já próspero, não a solução para um vazio interior. Com essa mentalidade, você para de fazer audições para ser escolhido e começa a selecionar quem é digna de entrar no seu mundo. Você se torna seletivo. Suas conversas mudam. Você não tenta mais impressionar. Você tenta descobrir se há caráter, valores e feminilidade genuína do outro lado. Sua idade e sua experiência se tornam seu maior trunfo, um filtro poderoso para afastar a frivolidade e atrair uma mulher que valoriza a estabilidade e a força de um homem de verdade. Você joga o jogo, mas com as suas regras, com honra e com a certeza de que a sua felicidade não depende do resultado. E essa palavra, missão, é a chave mestra que abre a porta para a segunda metade da sua vida. É o que nos leva ao coração da filosofia da mente blindada. Se você tem lutado contra uma sensação de vazio, de tédio, de se perguntar, é só isso? Preste muita atenção. Capítulo 4. A grande missão. O antídoto para o vazio. Vamos ser brutalmente honestos. A chamada crise de meia-idade não tem nada a ver com a sua idade. Tem a ver com a ausência de um propósito que te incendeie. É uma crise espiritual. Durante 20 ou 30 anos, você operou com uma missão clara: construir uma carreira, garantir a segurança da sua família, escalar a montanha do sucesso material. Era uma missão nobre, e você, muito provavelmente, a cumpriu. Você chegou ao topo da sua montanha, mas agora você está no cume, olha ao redor e percebe que a vista já não te empolga. Pior, você percebe que talvez existam outras montanhas, mais altas e mais significativas, que você nunca se permitiu enxergar. O trabalho que antes te desafiava agora é rotina. Os problemas que você resolve são os mesmos de sempre. A segurança que você construiu, em vez de libertadora, tornou-se uma gaiola dourada. Este vazio que você sente é a sua alma gritando por uma nova guerra para lutar, uma nova muralha para construir, um novo dragão para caçar. A pílula azul te oferece distrações para esse grito. Um carro novo, um caso extraconjugal, um hobby caro, soluções temporárias que apenas aprofundam o vazio. A pílula vermelha da mente blindada te oferece a única solução real: forjar sua grande missão. Sua missão não é o seu emprego. Seu emprego é o que você faz por dinheiro. Sua missão é o que você faz pelo significado. É a sua impressão digital no universo. É a resposta para a pergunta: para que eu estou aqui, além de pagar contas e consumir oxigênio? Como encontrá-la?
Pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Pergunte-se: que problema no mundo te causa uma raiva justa? Que habilidade você possui que, se aplicada com 100% de foco, poderia aliviar o sofrimento ou criar valor para os outros? O que você construiria se o fracasso não fosse uma opção? Pelo que você estaria disposto a sofrer? A sua missão muitas vezes se esconde na intersecção entre a sua maior competência e a sua dor mais profunda. Pode ser iniciar aquele negócio que você planeja há 20 anos. Pode ser se tornar um mentor para homens mais jovens, oferecendo a eles o mapa que você nunca teve. Pode ser dominar uma arte marcial, escrever um livro, construir uma organização sem fins lucrativos. O que é secundário ao porquê. A missão precisa ser sua, precisa ser difícil, precisa exigir o melhor de você. Porque um homem sem uma missão que o puxe para o futuro é um homem que está, funcionalmente, morto. Ele apenas espera o tempo passar. O homem com uma missão se torna uma força da natureza. E um homem que se torna uma força da natureza não pode operar com o software mental de um cidadão comum. Ele precisa de um sistema operacional superior. Um código de honra que guie suas ações quando a dúvida, o medo e o caos do mundo tentarem desviá-lo de seu caminho. Este é o pilar final da nossa fortaleza. Capítulo 5. O novo código de honra. As leis do homem de mente blindada. Existem 3 leis fundamentais que você deve gravar na sua alma. Elas não são negociáveis. A primeira é a lei do estoicismo prático. O mundo é caótico e indiferente aos seus desejos. Pessoas vão te decepcionar. Seus planos vão falhar. Você vai enfrentar a injustiça. A pílula azul te ensina a reclamar, a se sentir uma vítima, a se afogar na frustração. A lei do estoicismo prático te ensina a traçar uma linha clara na areia entre o que você pode controlar e o que você não pode. Você não controla a economia, as opiniões alheias, o trânsito, o tempo. Gaste 0% da sua energia com isso. Você controla absolutamente suas ações, seus pensamentos, sua disciplina, sua integridade, seu esforço. Invista 100% da sua energia aqui. Esta lei não te torna passivo. Ela te torna uma arma cirúrgica que aplica força máxima apenas onde importa, se tornando inabalável diante da tempestade. A segunda lei é a lei do domínio emocional. Sua mente vai gerar medo, raiva, ansiedade, dúvida. São apenas sinais, dados. O homem fraco se identifica com esses sentimentos. Ele é a sua raiva. Ele é a sua ansiedade. Ele se torna um escravo das suas próprias reações químicas. O homem de mente blindada aprende a observar seus sentimentos como um general observa o campo de batalha de uma colina distante. Ele reconhece a emoção, a entende, mas não obedece a ela cegamente. Entre o estímulo do mundo e a sua resposta, ele cria um espaço. E nesse espaço reside a sua liberdade e o seu poder. Ele domina o silêncio estratégico. Ele não reage, ele responde. E essa capacidade o torna perigosamente imprevisível para seus adversários e uma fonte de calma e segurança para seus aliados. A terceira, e talvez mais crucial lei, é a lei da irmandade. A imagem do lobo solitário é um mito romântico que te venderam para te manter isolado e fraco. A verdade é que lobos caçam em matilhas, leões governam em bandos, e homens de valor se fortalecem em irmandades. Você precisa, como uma questão de sobrevivência estratégica, construir ou encontrar um círculo de homens que estão na mesma jornada. Homens que te responsabilizam, que afiam suas ideias, que celebram suas vitórias e que te apoiam nas suas derrotas. Amigos de verdade, não apenas companheiros de bebida. Se o seu círculo atual só te puxa para a mediocridade, você tem a obrigação de construir um novo. Ferro afia ferro. Homens medíocres afiam a sua complacência. A sua jornada não precisa ser solitária. Estas são as leis. Simples, mas não fáceis. E elas, juntas, formam a estrutura da sua nova fortaleza mental. Vamos recapitular a jornada. Você chegou aqui sentindo o peso de um roteiro que não te servia mais. Talvez se sentindo invisível em um mundo que já não parecia te valorizar. Você vivia na Matrix da meia-idade, aceitando o lento declínio como inevitável.
Mas a pílula vermelha foi ingerida. A ilusão se dissipou. Você agora entende a falácia do bom moço. Você reconhece a verdade da sua própria biologia e tem um plano de guerra para dominá-la. Você compreende o paradoxo do valor nos relacionamentos e sabe como se posicionar, não como um príncipe pedinte, mas como um rei soberano. Acima de tudo, você foi despertado para a necessidade absoluta de uma grande missão, o verdadeiro antídoto para o vazio. E você tem um novo código de honra para guiar cada passo seu. O homem que você era antes de clicar neste vídeo buscava respostas. O homem que você é agora sabe que ele mesmo é a resposta. Ele não espera permissão para liderar, para construir, para viver em seus próprios termos. Ele não pede um lugar à mesa. Ele constrói a própria mesa. Esta não é apenas uma ideia para um vídeo. É um chamado. Se a verdade que compartilhamos aqui ressoa no fundo da sua alma, seu lugar é aqui conosco. Não estou pedindo para você se inscrever. Estou te convidando a fazer parte do movimento de homens que escolheram a força sobre a fraqueza, a verdade sobre a ilusão. Junte-se à nossa irmandade de homens de valor. Clique no botão e torne-se um arquiteto da sua mente blindada.